Olá, tudo bem? Eu sou Maria Clara Leite e este é o nosso programa chegando na sua tela com muita alegria, muita informação, prestação de serviço. Olha só, hoje nós teremos um VT especial em homenagem aos 46 anos do missionário R.R. Soares na televisão brasileira. Além disso, nós vamos falar sobre o poder da alimentação na prevenção de doenças. E também tem um bate-papo importantíssimo sobre seletividade alimentar infantil. Além disso, nós teremos a última reportagem da série sobre a Beauty Fair, a maior feira de beleza das Américas. Tudo isso você confere a partir de agora aqui no nosso programa que já está no ar. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Uma ótima tarde a você que nos acompanha e muito obrigada pela sua companhia, viu? Você também pode assistir ao nosso programa lá no site hittv.com.br. Siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. E é claro que eu já te convido a participar aqui do nosso programa com as suas perguntas e sugestões, enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. DDD 11, número 3337-5886. 3337-5886 é o número para você entrar em contato conosco e fazer a sua pergunta, enviar as suas sugestões de pauta. Agora, nesse primeiro bloco, a gente vai falar de seletividade alimentar. Tem alguma dúvida sobre isso? Já manda a sua pergunta para a gente aí nesse número que aparece na sua tela. Quem vai falar com a gente sobre seletividade alimentar infantil é a Maria Fernanda Sestari, fonoaudióloga e escritora. Oi, Mafê, tudo bem? Olá, Clara, tudo bom? Muito obrigada por me receber aqui hoje. Eu que agradeço, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Vamos falar desse assunto que é tão importante, que é difícil de identificar, né, Mafê? Até uns dias aí atrás, muita gente achava que era frescura, não é não? Exato, é o que as mães e os pais mais escutam, não é? Frescura, quando crescer vai passar, deixa na escola que assim ele vai comer, deixa passa fome que ele vai comer. Não, são vários mitos. O que a gente pode classificar exatamente como a seletividade alimentar e como distinguir realmente, Sim. né? O que é um problema patológico de uma mãe ali da criança? Sim. O termo seletividade alimentar é um termo que a gente utiliza para uma conversa, geralmente é o mais corriqueiro. A seletividade alimentar acontece até por volta, a partir dos 2 anos de idade, que a criança olha o prato e fala, uma coisa verde, não quero, uma coisa vermelha, não quero. Mas a família apresenta de outras maneiras, então no outro dia com formato de bolinho, de panqueca, ou mudando ali a aparência dos legumes e a criança come. E aí, tudo bem, realmente apresentando e reapresentando, a criança vai progredindo sem problemas. O problema acontece quando a criança, a partir de 15 dias, e a família apresentando de diversas maneiras, e a criança não consome, aí é um grande sinal de alerta, porque alguma coisa está acontecendo para ela excluir esses alimentos do cardápio. Aí a seletividade tem a aversão. Tem a aversão. São duas coisas diferentes. Sim, que aí a gente entra numa questão de nomenclatura. Tá. Que aí a aversão a gente pode até falar que é o TARI, o transtorno alimentar restritivo evitativo, que aí eu olho o alimento, eu não quero nem saber sobre isso, me dá ansiedade. E tem o distúrbio alimentar pediátrico, que entra isso que eu estava falando antes. Então, deu 15 dias, será que tem alguma questão orgânica que está fazendo a criança recusar o alimento? Uma questão fonoaudiológica, de mastigação? Então, são vários pequenos pontos. Olha só, e aí até fica difícil de entender, né? É um trabalho multidisciplinar que precisa ser feito aí na hora de identificar, de diagnosticar e de tratar essa criança? Sim, a equipe tem que ser multi para justamente olhar essa criança nas suas
várias faces, né? Porque a alimentação é extremamente sensorial, então a gente precisa da ajuda do terapeuta ocupacional. Tem muitas vezes questões emocionais envolvidas, a gente precisa da psicóloga, do médico, do fono, do nutricionista, do dentista. Então, quando a gente vai ver a alimentação, a criança excluir o brócolis do cardápio, é só um pontinho do iceberg. Tem muitas outras coisas que a gente tem que investigar. Quais são os sintomas ali que tem que fazer com que os pais entrem em alerta? Tem essa questão dos 15 dias, né? Então, comecei a apresentar os alimentos, minha criança está recusando. Independente de como eu apresento, ela continua recusando, é um primeiro ponto, um grande sinal de alerta. Sintomas orgânicos, então, refluxo, muitos gases, náusea, tudo isso é um grande segundo ponto. Até a criança colocar o alimento na boca, parece que está mastigando e cospe, também é um grande sinal de alerta. Então, se a gente for pontuar, eu diria que esses 3 são grandes pontos de sintomas para os pais ficarem aí em alerta. Seriam os principais, né? Sim. Então, você que está em casa, observou aí esses 3 sintomas principais, né, que a Mafê trouxe aqui pra gente. E o problema, ele é muito mais comum do que se imagina. Eu vi um dado que 25% das crianças teriam essa seletividade alimentar, é isso mesmo, Mafê? Sim, exatamente isso. A gente está falando das crianças típicas, né? Então, 25% pode ter uma seletividade alimentar, né? Uma questão com a alimentação. É muito, né? É um número muito grande. E até quando a gente pensa nas crianças atípicas dentro do transtorno do espectro do autismo, esse número vai para 70%. Então, é muito alto. Aí é muito, muito, muito. Então, quer dizer, quase todas as crianças que estão dentro do espectro autista têm problemas com seletividade alimentar. Exato, em diferentes graus, né? Então, tem aquela criança que, de repente, vai ser muito mais... vai ter um cardápio muito mais restrito, vai ter uma maior aversão aos alimentos, como vai ter aquela que, de repente, precisa só de pequenos ajustes para conseguir sentar à mesa, conseguir fazer a refeição com os pais. Em todos os casos, dá para fazer um trabalho e mudar esse quadro? Claro, com certeza. Fala um pouquinho pra gente, Mafê, sobre essas crianças, principalmente dentro do espectro. A gente vai ter ali, às vezes, até um sintoma que vai fazer com que aqueles pais identifiquem o próprio espectro, porque às vezes não foi identificado ainda, é isso? Isso. Tem na questão do autismo, tem muito essa parte do sensorial que impacta também. Então, quando a gente vê uma criança dentro do espectro, tem essa questão com o toque do tecido, o toque em tocar no alimento, a informação do ambiente, as luzes, o barulho, tudo isso acontecendo. E eu ainda tenho que sentar, sentir o cheiro dessa comida, a aparência dela não está muito boa, então como que eu lido com todas essas informações? Então, aqui entra esse impacto do sensorial que vai convergir com essa questão da alimentação. E questões de rotina também, né? E questões de rotina. Muitas crianças dentro do espectro, não só elas, né, mas as crianças típicas também, têm um alto... grau de rigidez, de inflexibilidade. Então, minhas coisas têm que estar desse jeito, eu não posso mexer, minha comida é essa, é desse pacotinho. Então, isso impacta também, porque a família quer apresentar o alimento de uma outra maneira. Até quando a gente vai fazer a comida, hoje está, de repente, temperada de um jeitinho, amanhã está de outro. E isso, para a criança que é rígida, é inflexível, é uma mudança muito grande. Então, eu vou recusar o alimento, porque esse não é o meu. Tem outras crianças que teriam mais predisposição a ter a seletividade alimentar, além das crianças com autismo? Se a gente fosse colocar aqui, eu diria que as crianças que já têm aqui os pais com uma questão de alimentação também, porque o fator genético impacta, esse é um ponto. O outro ponto seria a questão do modelo. Então, se a gente não tem a refeição em família, não tem aquele... Os pais muitas vezes chegam para mim e falam, quero que meu filho coma brócolis e beterraba. E tem em casa? Não, a gente não consome. Então, aí fica difícil, porque a gente não tem o modelo. Uhum. Então, é uma questão de exemplo. A nossa vida corrida de hoje, Mafê, muitas vezes faz com que a gente não sente à mesa, não tenha aquele momento da refeição, aquele ritual que a gente tinha sempre, né, em todos os lares antigamente. Hoje, não exatamente tem. Isso é um problema?
Eu sou do caminho que não, tá tudo bem, porque a gente fica tranquila, porque a gente evoluiu muito. Então, realmente, os nossos avós tinham essa questão do tempo de sentar, fazer a refeição em família. Hoje a gente tem que sair daqui correndo, vai para outra parte, tem que fazer outra coisa, pega o filho na escola, leva para o judô, pega do judô, vai para o karatê e pensando, de repente, em terapia. Sai da psico, vai para fono, vai para TO. É muito corrido. Então, é importante? É. Só que aí a gente também não precisa se culpar e falar, ai, meu Deus, eu não consegui hoje, eu não consegui essa semana inteira, eu não consegui nenhum dia. Ok, mas qual dia você consegue? Tem algum dia da semana que é mais fácil para você? Ah, no domingo, o café da manhã eu consigo. Tá maravilhoso, porque essa criança vai ter essa experiência. E os pais também tiram essa culpa dos ombros de eu não estou conseguindo, não está sendo ideal. Porque fica muito pesado para ambos os lados, né? Eu acredito até que muitos pais adiem essa primeira consulta ali num profissional, já pensando nessas responsabilidades que virão na sequência. Não é? Uhum. Eu acho que os pais já falam assim, não, acho que é melhor não ir atrás de um especialista agora não, porque imagina, vai ter que fazer uma terapia, outra terapia, outra terapia. Exato. São 500 terapias com 500 profissionais diferentes. Exato, e o julgamento, né? Ela vai falar que não era para eu estar dando o celular para o meu filho, não era para ele estar comendo sozinho, não era para eu estar fazendo isso. E não, a gente não tem que julgar os pais, porque é muito difícil. Para a criança também sentar à mesa muitas vezes é muito difícil. Então, tem que tirar esse julgamento, tirar a culpa e falar, tá tudo bem, daqui, a partir de agora, o que a gente consegue fazer para te ajudar? Maria Fernanda Sestari é fonoaudióloga e eu queria entender qual que é, você falou já, né, que o tratamento, ele é feito com uma equipe multidisciplinar, mas qual é o papel específico da fono dentro desse tratamento, Mafê? A fono vai avaliar as questões de motricidade orofacial. Resumindo e facilitando essa parte, esse nome gigantesco, a gente vai ver se essa criança tem habilidade para mastigar, tem as estruturas orofaciais, o frênulo de língua adequado, o tônus adequado para conseguir mastigar aquela proteína, por exemplo. Porque até se a gente comparar, mastigar um biscoito, a gente não precisa de muita mastigação, ele basicamente derrete. Agora, o arroz, ele espalha na boca, então a gente precisa lateralizar esse arroz com a língua para conseguir mastigar. E a proteína, muito mais difícil. Então, se essa criança tem alguma alteração, vai ser muito difícil de aceitar esses alimentos, por exemplo. Como é que se avalia isso? A gente avalia tanto trazendo esses alimentos para a sessão, quanto também utilizando alguns utensílios. Então, eu até trouxe aqui, eu vou te mostrando, mostra tudo bem? Gente. Então, tem alguns mordedores. Nós, fonos, gostamos muito desses que são mais compridinhos, para justamente ver se essa criança leva a boca e morde nos cantos. Isso a partir de que idade? Desde os bebezinhos. Então, na introdução alimentar, a gente já consegue utilizar o mordedor para essa criança explorar a cavidade oral. Esse é um ponto. E aí tem vários outros, né? Então, tem assim, tem as colheres. Segura um pouquinho pra gente poder mostrar direitinho. Você está falando de um bebê, né? Por exemplo, esse Sim. mordedor vermelhinho, né? Mas e se a criança já for mais velha, os pais não investigaram, meu filho já tem 7, tem 8, tem 9 anos, a avaliação é da mesma forma? Muda um pouco, porque com o bebezinho, eu vou brincar aqui com a água, vamos ver se ele faz essa conexão do mordedor com a boca. Agora, se eu propor isso para uma criança de 7 anos, ela fala, gente, coisa chata, que fono é essa? Esquisito, né? Exato. Então, eu sempre brinco. Você está acordado hoje? Eles falam, tô acordado. Mas a sua boca está acordada? Vamos ver, ó. A sua língua está mexendo, então ela está acordada. Aqui eu já consigo ver mobilidade. A sua língua chega lá na ponta do nariz? Eu estou vendo o frênulo de língua. E deixa eu ver se você é muito forte, está limpinho, então vou usar. Aqui, ó. Aí eu tento puxar. Nossa, eu não consegui puxar. Você está muito forte. Ou então eu puxo. E aí o mordedor voa pela sala. Fala, esse tônus não está adequado. Então, aí eu só vou adequando aquilo que eu preciso para eu me aproximar mais dessa criança. As ferramentas serão as mesmas, mas o tratamento, né? O lidar ali com aquela criança é que será diferente.
Exato, porque quando a gente pensa no bebezinho, a gente pode pensar nessas colheres menores, porque ele consegue pegar com a mãozinha e vai conseguir lidar com isso daqui muito melhor. Mas aí com uma criança maior, a gente pode de repente usar uma colher que já é a de casa, enfim, mas propor atividades de você consegue comer com ela assim? E aqui? Será que dá para comer do outro lado? Então, a gente vai trabalhando essa motricidade, essa rigidez também de só como desse jeito. Que história é essa que eu vou comer desse outro? Mas os ajustes motores orais são diferentes. Então, com um recurso que vocês têm em casa, né? Os pais têm em casa, a gente já consegue fazer várias coisas diferentes. Olha que bacana. E aí, é preciso fazer ali um tratamento por um período mesmo? Isso. Só para a gente entender, mais ou menos, seria que período? Depende muito, cada individualizado. caso. Exato. Porque se, de repente, a queixa da família é muito mais voltada para alimentos específicos ou tem uma questão de ajuste que a gente precisa trabalhar. Mas o que eu sempre falo é, em 3 meses tem que ter uma mudança. Tá. Para a gente justamente falar, esse é o caminho certo, ou então, opa, vamos acender o alerta para conversar com a equipe e mudar algum caminho aqui, alguma estratégia. Porque é o que a maior parte dos profissionais que fazem terapias fala, né? Que é um trabalho de formiguinha. Exato. Eles falam, né? Que é assim, passinho por passinho, pequenos passos, grandes mudanças, mas depois de um certo período. Tem que ter paciência também, nesse caso, Mafê? Sim, muita paciência. E eu sempre converso com os pais que você veio para mim com a queixa de eu preciso que meu filho coma novos alimentos, a gente vai chegar lá, mas primeiro eu preciso me conectar com o seu filho. Então, é uma pessoa diferente, com desafios alimentares, então qual a chance dessa criança chegar no meu consultório super feliz? Não, então eu preciso brincar com essa criança, que é a via por onde eles aprendem, para essa criança falar, ok, essa fona é legal, vou tentar aqui esses desafios alimentares com ela. Precisa ser tudo lúdico, né? Precisa. Tem vários recursos lúdicos, posso ir apresentando? Por favor. Que a gente consegue utilizar. Então, por exemplo, a criança que não consegue tocar no alimento, a gente pode pegar uma pequena pinça para pegar esse alimento, por exemplo, do pacotinho e levar à boca. Porque aí, no caso, por exemplo, você falou da criança que está no espectro autista, né? Sim. Ela tem dificuldade, ela tem ali muita sensibilidade a isso. Sim. E aí, muitas vezes, essa textura diferente, às vezes mais melecada, alguma coisa assim, ela não aceita, é isso? E é isso que vai impedi-la de comer? E se tiver um pegador desse, ela come, é isso? Facilita. Facilita essa parte da exploração de se tocar tá difícil, então se de repente eu pegar assim, fica mais fácil? É uma tentativa. Pra eu lamber, fica mais fácil? É uma tentativa. Até para as crianças típicas, eu gosto muito de usar esses garfinhos de personagem para justamente falar, será que você consegue fazer a mordida do Hulk? Será que você, mordendo essa comidinha, você vai ficar muito forte igual o Hulk? Ou então você vai correr igual o Flash, ou ficar forte igual o Thor? E aí fica uma ferramenta que a criança é lúdica e a criança vai tentar ali levar à boca também. E olha que graça, né? Sim. Eu amei os garfinhos. Só para entender, então no meio da sua terapia ali, você tem alimentos? Sim, tem alimentos. Tem alimentos para a criança ter ali aquele contato com os alimentos. Sim. É assim que funciona. E isso direcionado, de acordo com o que o pai trouxer. Ah, meu filho não gosta de beterraba e eu queria que ele comesse beterraba. Você leva a beterraba, é isso? Um pouquinho antes disso. Eu não vou... É a mesma coisa, por exemplo, você me fala, Mafê, eu morro de medo de barata. Eu falar, tô aqui uma barata pra você. Você vai sair correndo daqui. Se eu falar pra uma criança que não gosta de beterraba, falar, olha, vamos brincar com a beterraba? Ela fala, credo, tô fora. Deus me livrou, odiei essa forno. Exato, nunca mais eu quero voltar lá. Não, a gente precisa da amizade. Então, a partir daquilo que a criança já consome, como que eu consigo me aproximar desse alimento que é o alimento-alvo, que é a beterraba, por exemplo? Tá. Essa criança come tudo em formato de chips. Será que se eu trabalhar vários chips diferentes, chips caseiros, e eu chegar com a beterraba chips, vai ficar mais fácil? Então, é um caminho que a gente vai percorrendo. Foi o que você falou do passinho de formiguinha. A gente vai chegar lá, mas a gente tem que fazer um encadeamento alimentar. Um alimento diferente de cada vez para chegar naquele que é o alvo.
É isso aí. Mafê, você tem um livro, né? Você que escreveu esse livro? Sim, eu escrevi com uma colega Apresentei fono. justamente como fonoaudióloga e escritora, Maria Fernanda Sestari. Você lançou esse livro há Eu lancei quanto tempo? esse ano. Esse ano? Isso. E aí, o que a gente encontra nele? Esse livro, na realidade, a gente pensou no sentido de ajudar tanto as crianças dentro do espectro, quanto também os pais, porque no final dele tem alguns encartes para justamente compreender essa questão da alimentação. Então, quais as preferências alimentares, quais os recursos que eu posso utilizar com a minha criança, ferramentas lúdicas para a criança se aproximar dos alimentos. Você utiliza quando um paciente novo chega à sua clínica? Sim, ele está até lá na recepção e as crianças adoram porque justamente elas se sentem compreendidas. Porque geralmente até os pais, as crianças quando chegam parece que são os patinhos feios, né? Só acontece com a gente, o meu filho é o único que não come. E não, quando eles veem que tem outras crianças com a mesma questão, todos ficam muito mais tranquilos de que, ok, não somos os únicos e tem uma luz no fim do túnel. Com certeza existe, né? E já é uma maneira de você avaliar, fazer a anamnese, é assim que chama? Sim, sim. Porque conforme vai contando a história, a criança já pode ir falando, nossa, eu também não gosto desse alimento. Então, nossa, esse daqui eu como ele não consegue comer? E aí a gente já vai puxando essa parte das preferências dos alimentos, o que gosta, o que não gosta. E já de uma forma lúdica também, né? Exatamente. O que mais você trouxe aí pra gente dentro dessa caixinha? Tem outras ferramentas. Eu trouxe alguns cortadores, porque quando a gente apresenta um alimento para a criança grande, automaticamente ela vai pensar o quê? Nossa, eu vou ter que comer tudo isso. Ou eu vou ter que experimentar tudo isso. Mas a partir do momento em que a gente apresenta um formato de gatinho, um cortado pequenininho, essa criança, tudo bem, deixa eu tentar. Porque eu não preciso comer tudo isso. Eu posso, de repente, comer só a pontinha da orelhinha do gatinho. Esse daqui é um formatinho de quebra-cabeça. Então, com algumas crianças eu falo, será que a gente tem uma super cola na nossa boca? Será que a saliva é uma super cola? Então, a gente pode cortar e depois lamber e ver se toda a comida ali gruda também. Então, fica um recurso, de novo, lúdico para essa criança se aproximar da refeição, do alimento, enfim. Bem bacana, né? Sempre falam até, às vezes, de fazer ali carinhas, né? Tornar ali o alimento lúdico, né? Fazer uma carinha, colocar ali alguns alimentos como se fossem os olhinhos, o narizinho, a boquinha. Tudo isso ajuda, né? Ajuda bastante, para justamente diluir esse medo frente ao alimento. Então, não quero chegar perto da beterraba. Mas será que eu consigo pintar as coisas com a cor da beterraba? Então, eu estou tocando nesse alimento, eu estou pintando, estou sentindo o cheiro, eu vejo que mancha o meu dedo. Então, eu tenho contato com esse alimento sem necessariamente levar à boca. Então, eu estou ficando aqui tranquilo com os meus passinhos de formiguinha, um passinho de cada vez, estou lidando com esse alimento e, principalmente, diminuindo minha ansiedade, diminuindo meu medo frente a esse alimento difícil que é para mim. Mafê, algumas pessoas já enviaram perguntas aqui para o nosso WhatsApp, dúvidas sobre esse assunto, né? A seletividade alimentar. E a gente vai responder algumas delas agora, tudo bem? Perfeito. Primeiro que enviou aqui para a gente é o Marco Silva, de Curitiba. Obrigada, Marco, pela sua participação. Um beijão para todo mundo aí de Curitiba. Ele diz, eu tenho seletividade alimentar e tenho tido problemas de saúde quanto a isso. Já tenho nutricionista e ela me recomendou realizar um acompanhamento com psicólogo. Gostaria de saber se seria interessante passar também com a fono. Tenho 27 anos. Obrigada, Marco. Sim, e aí? Vou puxar a sardinha para o lado da fono. Mas seria interessante o Marco fazer a avaliação para justamente descartar qualquer alteração motor oral. Então, será que é difícil lidar com esse alimento porque eu não consigo mastigá-lo, porque eu tenho uma alteração no meu frênulo de língua, uma alteração da minha arcada, enfim? Ou é porque eu tenho mais essa questão do medo, da ansiedade? Então, é mais por uma questão realmente de descartar as hipóteses e facilitar essa parte do encaminhamento com a psicóloga, com a nutricionista e o trabalho ser muito mais refinado, né? Tem exercícios, porque assim, eu te falei que eu faço fono já há muitos anos, né? Mas mais para trabalhar a voz, né? Então, tom de voz, enfim, narração, né? E aí a gente faz muito exercício, assim como os cantores também fazem muitos exercícios. Para
Para esse caso, também tem exercícios? Infelizmente, não. Não tem? Não tem exercícios, porque o exercício vai ser mexer com a comida. E aí entra essa parte de ser muito particular, qual o objetivo. Então, um exercício específico de movimentar a língua de tal maneira, de repente vai ser em vão para aquela família. Mas nem para fortalecer, porque, por exemplo, você falou que dá o mordedor vermelhinho ali, Sim. se saiu muito fácil da boca da criança porque essa mordida está muito fraquinha. Sim. Nem para isso. Eu diria que é muito pontual, porque, de repente, eu consigo trabalhar direto com o próprio alimento essa parte da mastigação. Tá. Porque se eu trabalhar só o mordedor sem nada, eu estou trabalhando a mastigação com ele. E aí eu apresento um pedaço de bife, por exemplo, o adulto, a criança vai falar, pera, o que eu faço com isso? Eu aprendi a mastigar com esse, eu não aprendi a mastigar com o pedaço do alimento. Então, às vezes, a gente pode usar, dependendo se a criança tem um tônus muito alterado, aí sim a gente pode começar só com os mordedores e depois vai trabalhando com o mordedor e a comida para chegar na comida. Mas, se a gente for colocar qual é o padrão ouro de tratamento, é o alimento em si, porque a gente já trabalha o tônus, a habilidade motor oral e a expansão do cardápio só com o alimento. É isso aí. Tem mais perguntas chegando no nosso WhatsApp. Coloca na tela, por favor. A Eleni Santos, aqui de São Paulo. Obrigada, Eleni, pela sua participação. Ela pergunta, tenho 21 anos e acho que devo ter seletividade alimentar. Não como ovo e nenhuma receita que leve esse ingrediente. Não consigo comer nenhum tipo de feijão. Passo longe de qualquer alimento feito com óleo. E também não como besteiras, como salgadinhos, bolachas e até requeijão. Só de sentir o cheiro desses alimentos tenho vontade de vomitar. Gostaria de saber como descobrir se tenho seletividade alimentar e, se preciso, procurar um profissional de fono. Obrigada, Eleni. Aqui no caso da Eleni, acho que o grande sinal de alerta é essa parte da náusea, de vomitar. Então, me acende muito mais um alerta de procurar a terapeuta ocupacional. Porque será que essas informações sensoriais dos alimentos são os que mais me dão a aflição de lidar com eles? Eu acho que esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é a parte da restrição dela. Então, será que é uma seletividade? Aqui a gente tem que pensar bastante. Ela não consome o ovo, por exemplo, ou as receitas que consomem o ovo. Mas tem as outras proteínas? Ah, tem. Então, tudo bem, não tem problema. Eu não consumo as besteiras, os junk foods. Mas você consome outros alimentos? Sim, então tudo bem. Agora, se ela falar, não, eu não consumo nenhum tipo de proteína, o ovo e todas as outras proteínas, não consumo nenhum tipo de alimento que seja industrializado, aí acende um alerta para, de repente, trabalhar essa parte da seletividade, sim. Qual o primeiro profissional que ela deve procurar? Essa é a pergunta de 1 milhão, por quê? Depende muito. Eu sempre gosto de falar que os pediatras ou os médicos são os primeiros profissionais para justamente a família ir atrás. No caso da Eleni, eu diria que seriam clínico geral? Os clínicos gerais, sim. A medicina integrativa vem muito para ajudar também. Então, esse profissional, o médico que vai olhar de um modo geral. Mas falar, eu começo com a fono, começo com a nutri, é importante a gente primeiro ir para o médico, seja o pediatra nos pequenininhos ou o clínico geral, para justamente direcionar. Vamos para fono, para nutri, para psico. Ela já passou dos 20 anos de idade, né? A gente falou aqui no começo do programa que mais ou menos 25% das crianças típicas, né? É assim que fala, né? Sim. Típicas, das crianças típicas, têm seletividade alimentar hoje em dia. E muito adulto também deve ter sem saber, não é, Mafê? Sim, porque é justamente essa crença de que quando crescer vai passar. E não passa, né? A gente já viu o Marco e a Eleni, então, mais de 20 anos e com a questão da alimentação. E aí, tem uma luz do fim do túnel? Tem, sim. Eles vão conseguir ampliar esse cardápio. A única questão é a gente saber como que a gente vai trabalhar, porque esses recursos lúdicos já não vão funcionar. Exatamente. E aí a gente tem que pensar muito na questão do objetivo. Eu quero chegar naquele alimento porque eu vou viajar e lá tem muito pão de queijo, por exemplo. Então eu preciso me aproximar do pão de queijo. Eu vou comer? Não, eu posso tocar, eu posso sentir o cheiro, eu posso lamber, eu posso ver qual alimento se aproxima mais desse pão de queijo. Então, por exemplo, eu como panqueca e eu quero chegar ali no pão de queijo. Então, da panqueca, eu posso colocar queijo na massa para ficar
com uma carinha ali de pão de queijo, mais amassadinho, waffle de pão de queijo, para depois chegar num bolinho de queijo, pão de queijo. Então, tem todo um caminho que eles podem ir traçando. E também, vou tocar, vou cheirar, vou lamber, vou morder aqui no cantinho da boca, porque os dentes são maiores, esse alimento não vai cair na língua, eu não vou ter a náusea. E aí eu vou, pedacinho de formiguinha, uma mordidinha bem pequenininha, conseguir lidar com esse alimento, ok, então amanhã eu vou tentar uma mordidinha um pouco maior e gradualmente vai acontecendo essa exposição ao novo alimento. Com a criança é um pouco mais fácil, eu imagino, não? Depende. Porque assim, eu conheço alguns adultos, por exemplo, que tem aquele paladar infantil, a gente fala. Ai, tem paladar infantil, não, só come docinho, né? Aquele salgado já industrializado, né? Agora, alimentos da terra já não come. Dá para mudar esse daí também? Também, sim. Porque a criança, se a gente der uma misturada ali, fizer de um jeito diferente, ela talvez... tá diferente, vou comer essa beterraba, mas na verdade é um chips. Exato. Né? Mas o adulto, não, o que é isso aí? Não, o que tinha aqui nesse molho, né? Que esse molho tá diferente? É isso. Aí entra muito mais essa questão da consciência, porque com a criança a gente pode ir colocando, tem até um livro que ele fala misturados e disfarçados, porque a gente vai disfarçando esse alimento, lá beterraba ou brócolis, naqueles alimentos conhecidos. Só uma ressalva, não é misturar ali, colocar e fingir que a criança não está vendo. Não, então é fazer o bolinho de brócolis, fazer a panquequinha de beterraba, é nessa linha. Agora, o adulto tem que ter essa consciência. Então, eu quero mudar? Esse é o primeiro ponto, porque às vezes o adulto fala, não, eu estou bem assim, eu não preciso. Às vezes a gente precisa do empurrão do médico e fala, olha, não dá mais, a sua saúde não está boa, a gente precisa melhorar. E aí acaba sendo um motivador para esse adulto falar, ok, peraí, deixa eu tentar aqui me aproximar desses outros alimentos. Inclusive, Mafê, acho que todo mundo já sabe, né? Mas vamos reforçar. Não falamos justamente sobre os riscos que a criança, o adulto, qualquer pessoa corre de eliminar certos alimentos da vida, né? De não consumir determinadas vitaminas. Sim, porque pensando nas crianças, né? Se a gente não faz uma intervenção precoce, a chance de chegar nos seus 20, 30 anos e falar, não, eu não como beterraba, não, mas eu sou assim, eu sou a Mafê que não come beterraba, é muito grande. E isso realmente tem um risco para a saúde, com certeza. Então, a intervenção precoce vem aí para justamente ajudar nessa exposição dos alimentos. É isso aí. Tem mais pergunta do WhatsApp para a gente colocar na tela. Pergunta da Margarete, de São Paulo. Obrigada, Margarete. Ela diz, meu filho de 4 anos tem seletividade alimentar, come todo dia os mesmos alimentos, se recusa a experimentar alimentos novos e também tem problemas com cheiro. Por isso, não conseguimos nem sentar à mesa com ele para comermos juntos, pois ele diz que o cheiro é muito ruim. Ele já passa com o nutricionista, mas não sei se seria o caso de atendimento psicológico e fonoaudiológico. Que conselho pode me dar? Obrigada, Margarete. Aqui entra essa questão do terapeuta ocupacional, né? Para a gente pensar se essa alteração com o cheiro é só com o cheiro ou ele tem também com outras questões. Então, todos os cheiros incomodam. Não, só o cheiro da comida. Ok. O visual da comida, as cores, a textura impactam? Não, Mafê, é só o cheiro. Então, a gente pode pensar até em estratégias de, por exemplo, colocar mini ventiladorzinhos para falar, olha, o cheiro está indo embora. Então, pode ficar tranquilo. Algumas crianças precisam de uma barreira, entre muitas aspas, psicológica. De, por exemplo, olha, o cheiro está te incomodando, eu vou colocar aqui, ó, esse porta-guardanapo, então, ó, ele está barrando o cheiro. O cheiro não vai chegar aí do seu lado, então você pode sentar do nosso lado. Tá tudo bem. Isso já cria uma estratégia para a criança de falar, nossa, tem uma barreira aqui, não vai me impactar. Ele tem 4 anos, talvez isso ajude bastante. Ou até falar, olha, as janelas estão abertas, pode ficar tranquilo, tá entrando o ar, tá ventilando, então o cheiro tá indo embora. E ele vai ficando cada vez mais tranquilo também. Até chegar uma hora que não precisa mais desse artifício, né? Exato. A ideia é a gente colocar o artifício, mas depois tirar. É isso aí. Dá tempo de responder mais uma pergunta? Mais uma perguntinha na tela. Perguntas do WhatsApp que chegaram aqui pra gente.
A Rosimeire Souza fala: meu bebê tem 8 meses e desde que comecei a introdução alimentar até agora, ele não aceitou nenhum alimento, não come nada, só toma fórmula. Isso já seria um indício de seletividade alimentar? Obrigada, Rosimeire. Sim, Rosimeire precisa ir logo para o pediatra ou para um profissional da saúde que atenda essa parte da seletividade, porque o esperado é que na introdução alimentar a criança consuma novos alimentos. Um grande volume? Não, mas que tenha esse contato com outros alimentos que não sejam só a fórmula. Como ele está consumindo apenas a fórmula, a ideia é a gente levantar esses preditores da seletividade alimentar, do distúrbio alimentar pediátrico. Então, será que tem alguma questão orgânica, alguma alergia alimentar, algum refluxo? Então, na hora que ele come o alimento, ele se sente mal, então por isso está recusando? Então, é importante a gente fazer uma intervenção precoce nesse caso. É isso aí. Acho que não dá tempo de responder mais nenhuma pergunta. Dá tempo? Mais uma pergunta rapidinha. Essa já foi da Rosimeire, do bebê de 8 meses. Tem a próxima pergunta. Dá tempo da gente responder. Amiga, não quer se identificar. Ela diz: acho que tenho transtorno alimentar seletivo desde criança, mas só descobri essa possibilidade agora que sou adulta e passei a ler mais sobre o assunto. Minha família sempre achou que era frescura. Como distinguir frescura de doença? E aí? Olha, eu sou da linha de que não tem frescura na seletividade alimentar. Porque as crianças estão falando pra gente, olha, tem alguma coisa que não tá boa aqui comigo, seja de questão orgânica, questão de mastigação, então alguma coisa é um indício de que algo não está bom. Então, não tem frescura na seletividade. É isso, já procura então um clínico geral para depois começar a fazer o tratamento, né? E tentar minimizar os problemas disso, né? Gente, vou deixar aqui o arroba da Mafê Sestari, é o arroba fono.mafecestari, como está aparecendo aí na sua tela, é assim que você encontra a Mafê lá no Instagram. Mafê, muito obrigada, informações super importantes que você trouxe hoje aqui pra gente, viu? Eu que agradeço. Vou pedir para você deixar um recadinho aqui para o nosso telespectador de onde encontrar o seu livro. Ah, claro. O livro, assim que vocês colocarem, né, o nome, Miguel e o transtorno de... O espectro de oportunidades alimentares, desculpa, vocês conseguem encontrar em vários sites, então desde a Amazon até BookToy, então ele é super fácil de encontrar e eu espero que ajude vocês todos aí em casa, porque a seletividade alimentar não é frescura, é importante a gente fazer uma intervenção precoce. É isso aí, nós vamos agora a um breve intervalo, mas já voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde para você e muito obrigada pela sua companhia. Olha só, ontem, dia 3 de novembro, o missionário R.R. Soares completou 46 anos do seu trabalho evangelístico na televisão brasileira. E é claro que tem homenagem a ele aqui no nosso programa, mostrando inclusive os frutos desse lindo trabalho. Vamos ver. Há 46 anos, o missionário R.R. Soares estreava na televisão brasileira, no dia 3 de novembro de 1978, adentrando em todos os lares com as boas novas do Evangelho. Bom dia, Nordeste, bom dia, Brasil. Estamos iniciando, pela graça de Deus, mais um programa, o Despertar da Fé. O que se iniciou no Brasil, hoje é bênção em todo o mundo. Neste ano, vimos Deus continuar a operar poderosamente. Quando eu fui pegar o resultado do exame, olhei lá, gente, vesícula. E Deus falou, não foi eu queria limpar seu fígado, eu queria te dar uma vesícula nova. Eu sei que hoje eu vim usando minha mãe como bengala. Então agora anda normal aqui agora, anda normal. Ai, já tá até correndo, pessoal. Ai, mãe. Desde então, eu consigo sorrir com os olhos lá, daqui é igual. Minha irmã foi sequestrada por uma organização internacional para ser vendida pelo tráfico de mulheres em outro país.
Logo enviei mensagens de pedido de oração na página do Facebook. Para a glória de Deus, consegui encontrá-la em outro país e trazê-la de volta em segurança para nossa família. Tiramos essa foto no aeroporto, no momento de volta para casa, para agradecer ao Senhor, Dr. Soares, e a sua equipe pelas orações. Um dia a gente chegava na porta de casa, tinha lá uma cesta básica. Outro dia a gente chegava na porta de casa, tinha litro de leite lá. Não sei quem dava. Tanto minha vida profissional quanto minha vida familiar é uma bênção. A Rede Magnífica hoje são 10 funcionários. A Rainha é uma empresa de semijoias e a gente tem 300 revendedoras hoje na rua. Ô, amigos, deixa eu explicar para vocês. Vocês vão ouvir falar do testemunho da Tatiana. Vieram algumas pessoas, homens fortes, pegaram e levaram lá em cima. E sabe o que aconteceu? Ela não foi decepcionada, não. Ela foi curada. Agora, bem rápido. Levanta, pode andar bem rápido. Agora mais rápido, mais rápido, mais rápido. Isso. Isso tá queimando. Acabou. Agora eu cheguei andando, mas eu mancava assim um pouco, sabe? Agora anda rápido, rápido, que Deus está soltando assim. Aí, já está correndo. Olha só, pessoal. Oh, aleluia. Recebemos de Deus inúmeras vitórias. No ano da verdade real, voltamos para a Band. Mas hoje já estamos na Band, às 9h20 da noite. Voltamos. Vai continuar. As missões nas redes sociais se intensificaram, com lives para a Romênia, Itália e para a Índia, todas as quintas-feiras. Meus amigos da Índia, como vocês estão hoje? मेरे भारत के दोस्तों, आप कैसे हैं आज? Buonasera a tutti italiani. Ha già parlato in italiano. Salutato a tutti già in italiano. Buonasera a tutti. Buonasera, Pastor Hilton e amigos da Romênia e de todos e a todo momento que estão por todo esse mundo de Deus. No Paquistão, estreamos na TV aberta, com exibição diária do Show da Fé. Através do streaming, a HIT é distribuída para mais de 197 países. A TV que faz a diferença tem o acesso de 100 milhões de pessoas por mês. E além de tudo isso, as campanhas de fé continuaram com toda a força, ministrando a verdade e cura da palavra de Deus. Vai, Maria, empurra o pastor, Maria. Empurra, Maria. Aí, pessoal. Levanta, Vicente. Senta, Vicente. Aí, pessoal. Uau! Aleluia! Vamos assistir a semana. 46 anos, 552 meses, 16.801 dias, todos dedicados ao cumprimento do chamado de Deus. E um chamado atendido com muita excelência, né, gente? Foram muitas e muitas vidas transformadas por meio da fé que foi apresentada pelo missionário R.R. Soares ao longo de todos esses 46 anos na televisão e um trabalho que só cresce, né? Então, aqui, em nome de toda a equipe do nosso programa, eu desejo parabéns ao senhor missionário R.R. Soares e toda a equipe, né, que vem trabalhado aí nesse trabalho missionário. Bem, agora a gente muda de assunto para falar sobre a Beauty Fair, a maior feira de beleza das Américas. Desde a semana passada, nós estamos apresentando algumas das novidades do mercado da beleza que foram mostrados lá na feira. Hoje nós temos a última matéria da série. Nós vamos conhecer alguns equipamentos revolucionários para depilação a laser, para a estimulação do colágeno e também tem um perfume vegano que já é sucesso no país. Vamos ver.
Acros. Esse é o nome do equipamento revolucionário de depilação a laser que está sendo exposto aqui na Beauty Fair. Quem vai explicar como é que ele funciona pra gente é a Tainara Porto, que é consultora clínica. Olá, Tainara, tudo bem? Pode cumprimentar? Prazer te conhecer. Conta pra gente como é que funciona. Vamos lá, pessoal. Esse é o nosso Acros, nosso laser de epilação. Com o Acros, a gente consegue trabalhar todos os fototipos até o fototipo 6, garantindo toda a qualidade e segurança para o paciente. O Acros, ele conta com 3 comprimentos de ondas, Alexandrite, diodo e Nd:YAG. Dessa forma, a gente consegue trabalhar com segurança em todos os fototipos. Agora, o grande diferencial desse equipamento, né, desse procedimento, é que ele pode ser feito também no verão, com a pele bronzeada, não é isso? Perfeitamente. Ele atende perfeitamente às peles bronzeadas. Porque isso não acontece normalmente com os outros tipos de equipamento. Então, uma inovação que vem chegando no mercado e que vai permitir que a mulherada aí, né, normalmente a mulherada gosta mais de fazer a depilação a laser. Hoje tem muito homem fazendo também, né? Mas aos clientes todos de depilação a laser, né, fazer em qualquer época do ano. Essa é a grande novidade aqui dessa marca, né, que está sendo apresentada aqui na Beauty Fair. Mas tem mais novidade por aí, não é isso, Tainara? Sim, eu vou mostrar para vocês a nossa radiofrequência microagulhada robótica. Essa daqui, gente, é pro aumento de colágeno. Quem não gosta disso, né? A gente está sempre falando aí de beleza no nosso programa e agora a gente vai falar de firmeza da pele. Esse é o equipamento que está aí chegando justamente para agradar todo mundo que busca, né, o tão sonhado colágeno, o tão desejado colágeno. Mostra pra gente aqui, Tainara. Com 25 anos, a gente já sabe que tem uma queda ali do colágeno e a gente tem que buscar sempre repor e estimular esse colágeno. Com a nossa radiofrequência microagulhada robótica, a gente consegue trabalhar o estímulo facial e corporal do colágeno através das agulhas de ouro, que a gente consegue fazer a emissão da radiofrequência diretamente na camada dérmica. Como é que funciona esse procedimento? É feito de quanto em quanto tempo? São sessões de quanto tempo? Então, tudo isso vai depender de paciente para paciente, mas as sessões podem ser feitas a cada 30 dias. A cada 30 dias e já vai estimulando ali a produção de colágeno. Através do calor vai tendo esse estímulo. E aí a pessoa vai fazendo, é um tratamento vitalício, é isso? A cada 30 dias tem que fazer. Perfeito. Mas os resultados são vistos a partir de quanto tempo, assim, do momento da sessão? O resultado é muito gradativo de pessoa para pessoa, mas com uma sessão já é legal, já dá para ver um resultado bacana. É isso aí, obrigada, viu, Tainara? Prazer te conhecer. Esse prazer é meu. Dizem que perfume vegano não tem fixação. Será? Bem, a Luane Lon está aqui do meu lado justamente para derrubar esse mito. Ela disse que é mito. É mito, Luane? É mito, sem dúvida que é mito. Hoje a gente faz uma perfumaria vegana, cruelty-free, totalmente autoral, com uma fundadora mulher, né, para incentivar muito esse empreendedorismo feminino e que entrega tudo que um perfume convencional que não seja vegano, enquanto fixação, enquanto potência de fragrância pode entregar. Aqui a gente tem perfumes e cremes também com a mesma fragrância, é isso? É o parzinho. Exato. Essa é uma linha muito especial que a gente levou 2 anos para desenvolver. É uma linha que tem hidratantes, tem sabonete, tem Delcolônia, splashes, todos com alto percentual de ingredientes naturais, óleos essenciais na fórmula e com um cuidado muito especial com um olhar para a sustentabilidade, para essa consciência que é tão importante nos dias de hoje. É isso aí, só produtos aliados da natureza. E eu ouvi dizer que é uma fragrância mais gostosa que a outra. Posso sentir? Esse daqui eu consigo trazer? As fragrâncias estão expostas aqui nessas florzinhas, não é isso? Gente, maravilhoso, maravilhoso. Esse daqui é
Flor de laranjeira, nós temos 5 ingredientes protagonistas dessa família. Um deles é o flor de laranjeira, que também é o meu preferido. Além disso, a gente tem jasmim sambac, nectarina, bergamota calábria e rosa damascena. Esse que você está segurando? Esse é o rosa damascena, a rosa que é um clássico da perfumaria, não poderia deixar de estar nesse projeto, junto com o jasmim, que são as flores mais usadas na perfumaria contemporânea e atual. Então é um projeto muito especial, muito cuidado, que traz muita consciência e tudo isso com um preço muito atrativo, para que realmente a gente reforce esse nosso caráter democrático da marca, podendo atender consumidoras de todo tipo de bolso. Luane, a gente começou aqui falando justamente sobre a fixação desse tipo de perfume. Quanto tempo dura na pele? Olha, essa questão de duração na pele ela é delicada, porque tem muito a ver com o estilo de vida, com os hábitos. Então a gente tem um pouco de dificuldade até de dimensionar esse tanto de horas que dura na pele. Mas assim, falando de um modo geral, todos eles duram acima de 6 horas, eles são Delcolônias, então são fragrâncias que eles têm um percentual de fragrância acima de um produto convencional, mas não são um eau de parfum. E um eau de parfum, sim, ele dura, às vezes, 12, 15 horas, né? E tudo isso é feito com muita delicadeza e, por isso, a escolha de ser uma Delcolônia. Perfume tem tudo a ver com beleza e é por isso que a gente mostra, então, mais essa novidade da Beauty Fair direto para o nosso programa. É isso aí, minha gente. A ciência trabalhando, né, para deixar a gente mais bonita, mais cheirosa, para aguçar, realçar as nossas belezas naturais. Bem, no próximo bloco a gente vai falar sobre o poder da alimentação na prevenção de doenças. Você não pode perder. Não sai daí que a gente vai agora a um breve intervalo e já volta. Já estamos de volta com o nosso programa mais uma vez. Muito obrigada pela sua companhia, seja muito bem-vindo. Uma ótima tarde a você que está chegando aqui no nosso programa agora. A gente já teve muito conteúdo bacana aqui no nosso programa hoje e agora a gente segue falando sobre alimentação. Você acredita que a gente é o que a gente come? Bem, quem está aqui para falar sobre esse assunto para a gente, dizer aí todas as influências da alimentação na nossa saúde, é a doutora Sandra Chagas, dentista biológica integrativa. Muito obrigada pela sua presença, seja muito bem-vinda ao nosso programa, doutora. Eu que agradeço o convite e é sempre uma ótima oportunidade para a gente falar não só da boca, como do nosso sistema biológico, que tudo tem a ver com tudo. É isso, olha só, gente, doutora Sandra Chagas é dentista, mas tem inúmeras formações, não é isso? Sim. Fala um pouquinho do seu currículo pra gente, doutora. Claro que eu fiz a faculdade tradicional, tive uma formação tradicional. Formada pela USP, né? Pela USP, de Ribeirão Preto, há 40 anos, mas em uma determinada época eu falei, poxa, mas não se resume a isso. A boca não entra sozinha no consultório. Uhum. A boca separa o cérebro do resto do corpo. E aí eu comecei a fuçar, como você falou, que fuçou nas minhas redes sociais. Fucei, estava aqui contando para ela, gente, na hora do intervalo, eu falei assim, doutora, fucei nas suas redes sociais. E eu agradeci muito, tem que fuçar mesmo. E foi fuçando que eu descobri que o nosso principal órgão é o intestino. Uhum. Porque, claro, o que você escolhe, a sua opção entra pela boca, que você come ou não. Mas o que suas bactérias vão fazer com o que você come? Aí que está a diferença, a nossa microbiota intestinal. Se você põe lixo para dentro do seu organismo, você vai sustentar as bactérias patógenas. Se você põe alimento de qualidade, as bactérias do bem vão fermentar aquilo, vão metabolizar e trazer energia e outros metabólicos para a nossa saúde, que é sistêmica. Então, a gente tem que cuidar do nosso terreno biológico. A boca é a porta de entrada, mas aí que você vai tentar saber o que é bom ou não para o nosso intestino. Então, quer dizer, essa máxima, né, que muita gente conhece, da gente é o que a gente come, faz todo sentido. É isso? Tem tudo a ver? E tem gente que fala, você é o que o bicho que você comeu. Porque, vamos supor, você come um frango. O que o frango comeu? Ração? Agrotóxico? Vai para dentro de você. Ele comeu galinhas criadas a pasto, né? Galinhas livres. O que elas comeram? Alimento natural.
Então, a gente sempre prega a medicina de Deus, essa medicina é de Deus. Porque Deus não fez o embalado, Ele não fez a lasanha pronta. Ele deu tudo pra gente, só que as pessoas esqueceram que é alimentação de verdade. Então é isso, é de Deus, é da terra. Exatamente. Né? O animal que come comida da terra, tudo isso é melhor. E depois vem pra gente. Né? Se é de Deus, é melhor. Com certeza. E aí você vai estar... Porque as bactérias, nós somos 10% humanos. O resto é bactéria. Então, essas bactérias vão pegar o que você comeu e elas vão metabolizar e criar metabólitos para glicose, ácidos graxos de cadeia curta, tudo isso para dar energia e vida para nós, né? Saúde. Mas se você come um produto industrializado, você vai estar alimentando as bactérias do mal, não as do bem. E faz toda a diferença na saúde das pessoas. Hoje, você evita ao máximo ou não come de jeito nenhum produtos industrializados? Depois que a gente desinflama, eu não vou ser radical de falar, nunca na sua vida você vai comer um panetone. Tem as exceções, mas as pessoas, eu diria... Mas não pode ser rotina. Isso, tem que ser a exceção e depois de desinflamar. É isso aí. Desinflamar primeiro. Doutora, você é dentista, né? Eu comecei aqui com uma pergunta, a gente é o que a gente come, mas como dentista eu também preciso te perguntar, a saúde da gente começa pela boca? Começa porque muito pouca gente sabe que dentro da nossa boca tem mais de 75 campos interferentes. Como assim, campo interferente? Porque nós somos elétricos, né? Tudo aqui vibra, o sofá, o copo, a mesa, tudo está vibrando. Tanto que a gente não faz eletrocardiograma, eletroencefalograma. Então, nós somos cortados por 12 meridianos. São linhas imaginárias, mas que passam um campo eletromagnético. E esse campo eletromagnético, que tem um videozinho aí para a gente ver, ele não pode ser cortado. Já quer chamar o vídeo, então? Então, acho que fica mais para a fácil gente o público poder explicar, né? A doutora enviou um vídeo para a gente, um material justamente para ilustrar esse tema e a gente já vai colocar na tela agora, por favor, diretora. Olha lá. Exatamente. Então, são esses meridianos, são verticais, como vocês veem, e vai da ponta da cabeça ao dedão do pé. E passa pelos dentes, tá vendo? Como está passando. Então, onde passa, se você cortar essa linha imaginária, que é um campo eletromagnético, não vai passar essa corrente. E por isso que os dentes têm a ver com os órgãos. Né? Vamos supor, você fez uma cesariana, cortou aqui. A linha imaginária, é imaginária, mas está passando um campo elétrico aí, foi cortada. Ela é vertical, você fez um corte horizontal, interrompeu o fluxo. Tem como desbloquear isso daí. Mas por isso que a gente deve evitar tatuagens, às vezes alguma cirurgia plástica. E, referente à boca, tem muitos materiais não biocompatíveis que vão causar esse campo interferente. A gente tem outro slide aí que vocês vão ver melhor qual o órgão correspondente a cada dente. Que já seria esse? Essa é a língua. Pela língua dá pra gente ver. Tem gente que tem a língua branca, né? Em alguns pontos. Na faculdade convencional, desculpa, acho que eu coloquei. A gente aprende assim, a língua branca é língua geográfica, é normal. Não, não é normal. Por exemplo, se a sua língua tá branca mais para cima, vocês estão vendo que é intestino grosso e delgado. No meio é estômago e baço. Depois vem pulmão e na ponta da língua, se ela tiver com alguma coisa esbranquiçada, alguma coisa, é coração. E tem muita gente que tem marcas de dentes na lateral da língua. É fígado e vesícula biliar. E está cheio de gente que tem isso. Então, um profissional com menos conhecimento, não preparado, passa desapercebido isso daí. A gente pode identificar muita coisa através da boca e da língua. Mas não só através da boca. Não só, mas aí você vai pedir os exames para sua suspeita. Inclusive, até câncer pode ser diagnosticado através de um campo interferente em um dente, por exemplo, como já foi de colegas meus. Olha só, você mesma, quando atuava ali no consultório como dentista, acabava observando ali o aspecto da língua ou não? Infelizmente, eu não tive essa formação. Depois eu fui descobrir a medicina integrativa um pouco mais tarde. E depois, aí sim, eu comecei a consultar mais nessa linha mesmo. Tem mais alguma imagem que você queira mostrar? Já vamos colocar na tela, então, por favor. Então, aqui a gente pode ver já os dentes. Esses dentes da frente, aqui os anteriores, têm a ver com garganta. Olha, vamos imaginar a linha, né? A campo imaginário, aquela linha dos meridianos. Onde vai passar aqui? Garganta, bexiga, rim.
tudo isso. E a mão é dupla mão, tá? O órgão pode afetar o dente o órgão. Então, o canino é aqui oftalmo. É porque eu lembrei de uma clínica no Texas, é multidisciplinar, que o médico oftalmo, ele não examina a vista antes de passar pelo dentista biológico, para ver se não tem campo interferente no canino. Porque o canino é olho, as vértebras, fígado, vesícula, joelho, então às vezes a pessoa tem um problema no joelho. Tudo ligado. Tudo. Olha Nosso só. corpo é uma engrenagem. Né? Pessoas que têm o terceiro molar aqui, aquele dente do siso, que muita gente chama, tem a ver não só com os órgãos, como com as emoções, porque no próximo slide vocês vão ver que tem a ver com emoções também e traumas que a gente sofreu também. O dente do siso tem a ver com traumas? Tem a ver com depressão. Como assim? Quem não teve trauma não tem o siso? Por exemplo, não, tem até... Só para entender. Tem uma história de um professor meu, ele tinha o dente do siso, ele estava meio impactado, meio tortinho. Não que ele vai dar, entendeu? Se ele tiver com algum problema. Ah, tá. Ou se ele foi extraído e teve ficou um tecido necrótico lá, que chama nico. Tá. Quando você resolve esse problema, ou tira o dente, ou cureta, ou uma extração... Tentando entender se eu tenho aqui alguma coisa sobrando. E ele sarou da depressão. Ah. Isso é real, né? Pessoas que têm problema no joelho, câncer. Tenho várias imagens de câncer. Câncer de pulmão, que depois que foi extraído o dente relacionado com o pulmão, em 6 meses o câncer fez isso aqui. Imagens verdadeiras de profissionais. E no próximo slide a gente vai ver as emoções de cada um também. Todas relacionadas aos dentes? Sim, também no próximo slide. Vamos ver já então, doutora. Pode ser? Eu sei que a gente tem pouco tempo, por isso que eu acho que eu estou falando não, rápido. já mostra, já Mas vamos olha mostrar. Só, os dentes anteriores têm a ver com vergonha, abuso sexual. O canino é raiva, por isso que a fera, né? Mostra os caninos, fera, mágoa, raiva, então tristeza. Crianças que têm o primeiro molar aqui muito sulcado, cheio de suquinhos, é tristeza. Olha, doutora. Então você consegue identificar várias coisas na boca e que podem ser resolvidas, ou pelo menos servir de alerta para procurar um tratamento. Então, de repente, ali uma dor no dente, não obrigatoriamente é um problema no dente. É mão de via dupla, pode ser o órgão que está afetando o dente. E não precisa ter dor. Um desgaste, um apinhamento, alguma coisa que não te incomoda, ou um canal que não está incomodando, mas está interferindo naquela condutibilidade desses campos eletromagnéticos, está cortando a corrente. E o negócio é tratar o dente? Bom, a gente tem um processo que chama terapia neural, que é feita através da procaína. Então você injeta, que é um anestésico, onde está esse foco para desbloquear esse campo. E também tratar o dente, né? É isso aí. Doutora, você falou muito do câncer, né? Como eu te disse, eu fucei nas suas redes sociais. Eu adoro quando fazem. O pessoal fala stalkear, né? Então eu dei aquela stalkeada ali nas suas redes sociais para entender, né, os conteúdos, porque é muito rico o conteúdo que você tem para trazer para a gente, né? E eu vi justamente que você fala ali da alimentação ligada a várias doenças, né? E aí eu queria que você, como você já falou do câncer, né? Eu queria que você destacasse o câncer, a relação do câncer com a alimentação, por favor. Tem total, né? E, inclusive, minha mãe morreu de câncer num dos melhores hospitais da América Latina e não falaram nada, absolutamente nada quanto à alimentação. Porque o câncer é o terreno biológico nosso que está ácido, né? Está inflamado ou ácido, pela alimentação inflamatória. Então, os carboidratos, nós temos 3 macronutrientes: proteína, gordura e carboidratos. Tem um que a gente não precisa, que é o que mais a população come, os carboidratos. Nós conseguimos fazer energia através da proteína. Proteína é indispensável para aminoácidos, para enzimas, para receptores, para hormônios. Os hormônios da tireoide são proteicos. E a gordura. A gordura fornece energia através dos ácidos graxos, que são lá metabolizados no fígado. O carboidrato é dispensável. Por que todo mundo come carboidrato? E o refinado ainda por cima? Porque são viciantes. Eles ocupam os mesmos receptores da cocaína. Alguns, né, os refinados.
Mas e os carboidratos bons? Os complexos, né? Qual que é a diferença? Simples ou complexo? Tem o refinado, que é a base de farinha de trigo, tal, que é produto alimentício, pastel, torta, coxinha, fast food. Tem o simples, que é a batata inglesa, o arroz, só que eles dão um pico de insulina muito rápido, porque eles são metabolizados muito rápido. E a insulina é um ótimo hormônio. Ela é até cicatrizante, mas em excesso é inflamatória, engorda. Né? Então a gente tem que manter a insulina entre 2 e 5, não 10, 20. E é tudo no controle, né? É, porque a medicina funcional integrativa, ela vê os valores ideais, não os valores de referência de laboratório. Né? Uma pessoa que tem 1 e uma pessoa que tem 100 não tem a mesma saúde. Ela só está dentro do bolo lá da população. Exatamente. Né? E tem os carboidratos complexos, que são os que têm fibra, cará, inhame, batata doce, mandioca. Esses vão demorar mais para serem digeridos e, por isso, não dão pico de insulina. Tá. Mas com moderação também, não é para se entupir também. Uma pessoa diabética não pode ficar comendo carboidrato. Inclusive, o diabetes é uma doença totalmente curável, né? Ela é alimentar. Então, voltando ao câncer, se você começa a pôr para dentro uma água ácida, refrigerante, corantes, emulsificantes, todos esses produtos, muito carboidrato, porque o câncer ele é anaeróbico, ele não gosta de oxigênio. Você quer matar o câncer, você dá oxigênio. O ozônio, por exemplo, é ótimo para o câncer. E tudo isso acidifica nosso organismo. Então nós temos que ter uma alimentação alcalina e tomar água alcalina também. Observando seu conteúdo também, doutora, eu vi que muitos dos nossos problemas de saúde começam no fígado, é isso? Principalmente intestino, que é onde está a nossa microbiota, como eu falei, né? Então, eu diria, mas o que eu faço para melhorar? O que eu tomo, o que eu ingiro, Não, é o retirar. Primeiro retira, depois coloca. Mudando a alimentação, as pessoas conseguem melhorar já 70% de artrites, doenças autoimunes. Porque o intestino, quando ele se torna hiperpermeável, ele deixa passar lá para a corrente sanguínea coisas que a gente não quer. Bactérias, metais, parasitas, enfim. O sistema imune vai se exacerbar, vai ficar maluco e vai começar a atacar tudo. E aí vai para todos os órgãos. E acontece que ataca seu órgão também. Tireoidite de Hashimoto, por exemplo. É uma doença autoimune tratável através do intestino. E tem muita coisa que a gente acha que é incurável. Não é. A medicina alopata convencional acha que é iatrogênico, não tem causa e não tem cura. Tudo tem causa e tudo, pelo menos, remissão tem. Olha só, fica essa dica, né? Que é muito importante as pessoas saberem, porque muitas vezes a gente até perde as esperanças, né? Exatamente. Acha que não tem nenhuma alternativa, mas você está trazendo aqui hoje para a gente, doutora, possibilidades. Voltando mais um pouquinho ao câncer, o câncer, segundo a medicina tradicional chinesa, está inteiramente ligado com as emoções. Viu os dentes lá e as emoções? Então, por exemplo, o câncer de mama direito tem a ver com filha, com a parte feminina, e abandono de lar do filho, por exemplo. Vai fazer faculdade lá no Canadá, abandonou um ninho, e a mãe pode ter um câncer. Do lado esquerdo, masculino, o filho. O umbigo é campo energético, que já quer dizer da sua mãe. Então, nós somos um conjunto do físico, do emocional, do espiritual e do mental. Nós temos que cuidar desses 4 pilares. E aí você falava dos parasitas, né? Eu vi também uma relação que você fez entre a esquizofrenia e os parasitas. Sim, principalmente o toxoplasma. Então, o toxoplasma, ele pode ficar no timo, né? Naquela glândula do Tarzan, porque ele batia aqui para estimular o timo, que é uma glândula de imunidade nossa. Ele pode ficar na adrenal, adrenal que produz o cortisol. Se ele fica lá, você não tem energia. E ele gosta do cérebro. Então, fizeram um estudo com N participantes, todos com esquizofrenia, 95% tinham toxoplasma. Doutora, só para a gente deixar aqui uma dica, né, para o nosso telespectador, mudou a alimentação, atividade física, sono, o que mais é tão importante para a gente manter a nossa saúde? Imprescindível as limpezas do nosso corpo, que é a desparasitação e a retirada de metais. Como é que se faz isso? Bom, a desparasitação a gente usa tinturas, né? Porque eu tenho programas
Agora eu não consulto mais, eu trato em grupo as pessoas, né? Essas limpezas. São tinturas e os metais, tem aparelhos também que tiram, hidroitalis, o Raif, EDTA também, que é injetável. E uma dica prática para as donas de casa é o coentro. O coentro é excelente para quelar metal. Então, coloque coentro aí no almoço, no jantar, na janta, sem medo de ser feliz. Eu vi que você fala também dos benefícios do orégano, né? Do orégano, o orégano é antifúngico. Então, a pessoa está com um fungo lá no dedão do pé e ela fica passando remedinho lá no dedão do pé. Mas está lá dentro do intestino, né? Então, o orégano, também eu como orégano todo dia. É sempre buscar pelo natural e de preferência orgânico? De preferência orgânico, porque os agrotóxicos, pesticidas, tem vários artigos científicos falando que ele já entra na placenta, então o bebê já nasce doente, né? Ele muda o DNA, enfim, são cancerígenos e os metais também. É isso aí, doutora Sandra Chagas, dentista biológica integrativa, trazendo aqui pra gente novidades, né? Não é todo mundo que sabe tudo isso que você está trazendo aqui pra gente hoje, doutora. É diferente, né? Mas é uma medicina integrativa que traz esperança, né, para muitas doenças. Porque a medicina convencional, ela se aprimorou tanto que parece uma torre de Babel. O gastro não fala com o cardiologista, que não fala com o neuro, que não fala com o endócrino e que ninguém sabe analisar o intestino, que é a fonte de tudo, né? É o intestino, você trata a doença através do intestino. É isso aí. Quer saber mais? Instagram da doutora Sandra Chagas. É o @DRA de doutora, né? Sandra Chagas. Tem canal no YouTube também, né? Mesma coisa, DRA Sandra Chagas. Doutora Sandra Chagas. Obrigada, viu, doutora, pelas informações que você trouxe aqui pra gente hoje. Acho que passou tão rápido, né? Boa, menina! É que é muita coisa. Mas sigam minhas redes, que tem mais de 2.200 vídeos lá. Pois é, muito obrigada, prazer te conhecer. Igualmente. Até uma próxima oportunidade. Obrigada a você. Bem, assim a gente encerra o nosso programa. Você que ficou com a gente até aqui, muito obrigada pela sua companhia. Que Deus abençoe o restante do seu dia, o restante da sua tarde. Beijo grande e até a próxima.